Bom dia, pessoal! Hoje é a nossa primeira aula do nosso mini curso, o nosso cursinho de opções básicas, para você já sair daqui operando opções e entrando no mercado dos grandes, começando a ganhar dinheiro já, tá? Hoje a nossa aula, nós vamos fazer destrinchar o contrato, tá? Vocês não terem dificuldade, né, de localizar o contrato, de entender como é que funciona cada tipo de contrato. Então, nossa aula 1 hoje é falando do contrato. Já deixa o like aí. Se você quiser uma consultoria, tem um e-mail na descrição aí, tá? A gente marca um horário, não tem problema. Você que está querendo operar no mercado americano, eu tenho um convênio, tá, com a corretora Taste Trade, tem o link na descrição aqui embaixo, tá? E quem for operar lá ganha um boninho de $100 se fizer a conta margem, né? Se tiver dúvida de como mandar o dinheiro para lá, eu fiz um vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição, de como tu enviar o dinheiro para lá e pagar menos custo também. Aula número 1, o contrato. Tá? As opções, elas são derivativos. Tá? É um contrato que está vinculado a outro ativo. Né? Então, por exemplo, se a tua opções é de milho, o teu contrato está seguindo o gráfico do milho, entendeu? O índice do milho. Se o teu contrato é Bitcoin, ou opções de Bitcoin, ele está seguindo o gráfico do Bitcoin, né? E assim por diante. No mercado americano tem muitos tipos de contrato, de opções para tudo que é tipo de coisa que pode imaginar. Né? Mas no Brasil tem também, mas a liquidez para trades CPF, que nem nós assim, né, é mais das ações mesmo. Então a gente vai trabalhar aqui nesse curso o contrato derivativo ligado a ações, tá? Então, esse contrato, que é as opções, esse contrato, ele tem duas partes, tá? Tem o lado do comprador e tem o lado do vendedor. O comprador, ele tem o direito. Então ele pode exercer esse direito se ele quiser ou não, tá? E o vendedor, ele tem obrigação, ele tem obrigação, tá? Ele tem o dever, então, de arcar com o contrato, tá? Vamos dizer que aqui esse laranjinha, que é o comprador, ele pagou pelo contrato dele de seguro deste carro bonitinho aqui, R$5.000. E a seguradora, que é o vendedor, tá? Ele recebeu R$5.000. E o tempo desse contrato, tá ali embaixo, é 1 ano, tá? 1 ano é o tempo do contrato. O vendedor sempre recebe. Então, quando a gente vende uma opção no mercado, vai entrar o dinheiro na nossa conta no dia posterior que a gente vendeu a opção, tá? E o comprador, ele paga. Então, no dia posterior que ele comprou a opção, D mais 1, né? Ele vai ter que pagar o valor que ele pagou na opção, tá? Isso é uma das vantagens do vendedor, porque o vendedor pode pegar esse dinheiro, 5.000, colocar na renda fixa e no dia que for vencer o contrato e tiver que pagar, ele tira o dinheiro da renda fixa e paga o comprador e vai honrar o contrato. É uma vantagem do vendedor para o comprador, tá? E esse contrato tem uma cláusula, vai dizer assim, ó, se o meu carro de perda total, quebrar, quanto que o devedor terá que pagar para o comprador? 50.000. Tá? Esse é o valor do contrato. É só um exemplo aqui, né, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Então tá, vamos para a situação 1, tá? No meio do ano, vamos dizer que passou lá 6 meses e o carro quebrou. Ó. Bateram no carro, o cara capotou, se perdeu, quebrou até a prancha ali. Ó. Quebrou tudo. O que vai acontecer? O comprador vai acionar o seu seguro, tá? E o vendedor terá que pagar para ele R$50.000 para ele comprar um carro novo, tá? Só que o vendedor recebeu 5, então ele vai pagar 50, ele vai sair do caixa dele quanto? 45, tá? Então 45 ele vai pagar para o
comprador. Tá? Ele vai pagar 50, mas como ele já recebeu 5, então, matematicamente, ele vai ter gasto 45, tá? Passando para o comprador. Situação 2. Situação 2 é o seguinte. Passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo de 1 ano, né? E o contrato perdeu o valor. Ó. Se o contrato perdeu o valor, rasga-se o contrato. Tá? O comprador perde o seu direito de seguro e o vendedor mantém os 5 mil que ele recebeu no bolso e não tem mais nenhum dever com o comprador. Tá? Essa situação 2, então, o vendedor embolsou os 5 mil. E o comprador, se quiser fazer um novo seguro, terá que comprar um outro, terá que fazer um outro contrato. Então aqui, ó. Então, os 5 mil, né, que foi que o comprador pagou e o vendedor recebeu, a gente chama de prêmio. Então, esse é o prêmio, tá? Esse é o valor do prêmio da opção, tá? Os 50 mil, a gente chama de preço de exercício, ou strike, tá? Que no dia do exercício, no dia do vencimento, né, ele vai ser o preço que o vendedor terá que pagar para o comprador, né, se for exercido, né. E aqui é o tempo, né, 1 ano, né, que é o vencimento, né. Então o vencimento daquele contrato ali era em 1 ano, tá? Porém, esse valor aqui do prêmio, ó, não é fixo como exemplo que eu dei para vocês. No mercado ele é variável, ele é muito similar ao mercado de apostas, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui do mercado de apostas, só para vocês entenderem a variação do prêmio, tá? Então assim, a ideia aqui é como se fosse um jogo de futebol. O exemplo que eu dou aqui, ó, esse carinha aqui é o comprador, tá? O contrato dele ele comprou por 10 reais. Vamos dizer que eu sou o vendedor, então eu vendi para ele por 10 reais esse contrato aí. O que diz nesse contrato? Se o time dele ganhar, o time que ele apostou, que é o azul, ó, ali o azul, ele leva o prêmio, tá? Que não é 10 reais, ele vai variar, o prêmio vai variar, vocês vão ver. Início do jogo, né? Comprou o contrato por 10, eu vendi por 10 para ele. Passou-se 10 minutos, beleza. Um tempo já correu um pouquinho, então isso é bom. Quando o tempo vai passando e o placar não mexe, é bom para o vendedor. Então, por enquanto eu estou feliz, né? Fez 1-0, 30 minutos de jogo, o time dele fez 1-0, tá ganhando. O contrato dele valorizou, já vale 15, ó. Ó. E o vendedor, como é que tá, ó? O vendedor tá puto, né? Tá puto. Então quer dizer que assim, ó, o tempo do jogo é 90 minutos, né? Já foi 1/3 do tempo do jogo. O vendedor está sendo exercido, né? Tá tendo que pagar o comprador. Passam-se mais 30 minutos e o time visitante empata, faz um gol, né? O contrato dele, o que acontece? Desvaloriza. Vai a 7 reais. O que está acontecendo agora? O vendedor está ganhando 3, né? E o comprador tá perdendo os seus 10, né? Ele apostou 10, né? Tá perdendo os 10. Né? Situação, 85 minutos. Tá quase acabando o jogo. O time visitante faz mais um gol. O contrato dele perde totalmente o valor, né? E o vendedor aqui bota os 10 no bolso. Tá? Vamos dizer que acabou os 90 minutos. Beleza. Então, para o vendedor, o tempo é favorável, tá? Gravem isso, depois vocês vão usar isso. Tá? Para o vendedor, o tempo é favorável. Tá? Então, quanto mais passa o tempo, mais fica perto do fim, mais a chance do vendedor sair com dinheiro, tá? Se tiver, no caso, acontecendo, aquilo que o vendedor quer, né? No contrato, para vocês entenderem. Vou botar outra situação para vocês entenderem o contrário aqui, ó. Mesma coisa, 10 reais, o comprador comprou, fez 30 minutos, o time dele fez 1-0, o contrato foi a 15, né? Depois de 60 minutos, o time dele fez 1-1, o contrato dele baixou,
Então o vendedor começou a ganhar dinheiro e o comprador começou a perder. Tanto é que lá nos 75 minutos o time dele faz mais um gol. E o contrato dele vai a R$60. Então ele multiplica drasticamente. Então essa é a dinâmica dos contratos de opções do comprador e do vendedor. O vendedor, o máximo que ele pode ganhar é quanto ele recebeu na entrada do trade, né? Da entrada da especulação dele. O comprador não. O comprador o prêmio dele pode subir mais ainda que aquele valor, né? Conforme foi indo a ação na direção dele, ele ganha mais. Então por isso que o comprador geralmente é mais alavancado. O problema do comprador é que ele tem que acertar o time, né? O time, ele tem que acertar a direção do mercado, geralmente, acertar a direção, e ele precisa de explosão. Não pode o mercado ficar de lado. Então o mercado tem que subir e tem que ir a favor dele. Então esse que é o problema do comprador. Ele tem muitas variáveis. Já o vendedor, muitas vezes, se o mercado ficar parado, né, ou ir para o lado dele, ele ganha mais fácil. Tá? Depois a gente vai ver isso na dinâmica só para vocês entenderem como funciona os valores do contrato. Então o vendedor ele recebe aquele valor fixo, né? E o comprador ele pode aumentar o valor que ele recebeu, né? Então, qual que é a anatomia do contrato, então, pessoal? Como que o contrato é listado na Bolsa de Valores? Como é que é o ticker? Se tu vai comprar uma ação, tu vai lá botar Petra 4, Petra 3, tá? Esse é o ticker da ação. Na opção, o ticker geralmente é esse monte de número aí, tá? Então a parte verde ali que tá Petri, ó, no caso é Petrobras, tá? Então esse aqui, ó, tá dizendo que o ativo objeto é a Petrobras, Petra 4. Tá vendo? Petri. Então isso que significa essa parte verdinha aqui. F é o vencimento e qual é o tipo de contrato. Depois a gente vai ver o tipo de contrato. Tem dois tipos, né? O call, que é a opção de compra, e a put, que é a opção de venda. Dois tipos de contrato. Então esse F aqui vai dizer qual o tipo de contrato e qual o vencimento. E esse 500 aqui é o strike. O strike aproximado, porque o strike varia um pouquinho, tá? Muda um pouquinho o valor por causa das opções, depois a gente vai ver para frente. Mas lembre que esse valor aqui é o strike aproximado, né? E como funciona o vencimento, o Fzinho? Como é que funciona? O vencimento é assim, ó. Então temos aqui um mês, né? Então, tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio de cada ano, tá? No caso aqui é 2022, mas não vem a caso o ano. Então, as calls, elas vão começar de A e vão até a L, ó. Então, no janeiro é A, fevereiro é B, C, D, E e vai até L. As puts começam em M. Então, a put de janeiro é M, F, O, P, Q, R, S. Então, essa Petra F, eu já sei que ela é uma call e que o vencimento dela é no mês de junho, ó. Então, só por ela ter o Fzinho aqui, a gente já sabe. Se fosse um K, o vencimento dela seria em novembro, ó. Se fosse um W, o vencimento é em novembro, mas ela era uma put, ela não era uma call, tá? O tipo de contrato isso aqui, tá? A gente vai explicar mais pra frente o tipo de contrato. Beleza, agora a gente descobriu o F, descobriu o verdinho, descobriu o vermelho, vamos para o strike, né? Que é o preço de exercício. Então aqui, ó, esse aqui é uma fotinho da plataforma, tá? Da Necton, tá? Então, esse central aqui, ó, é o strike, ó. É o preço de exercício. Esse 4568 é o valor que está o ativo no momento que eu tirei essa foto aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, os strikes. Então, se eu compro ou eu vendo uma opção neste valor aqui, nessa strike aqui, ela está sendo negociada aqui as opções. Elas estão vendendo por R$ 1,76, né? Estão comprando por R$1. Que valor que é esse aqui? É o prêmio da opção. Tá? O strike dessa opção é 45,44. Então significa que no dia do exercício, né, esse vai ser o valor que vai ser referência para nós, tá? No dia do exercício. E esse é o valor que está valendo o contrato agora. Tá?
vendo aqui também, ó, vocês podem ver que tem uma bandeirinha americana e uma bandeirinha europeia. O que significa isso? As opções que são europeias, elas só podem ser exercido o contrato na data do vencimento. Então, aqui, ó, no caso, se fosse uma opção aqui de 2022, ela só poderia ser exercida na data do vencimento. As opções americanas, se o comprador quiser fazer um exercício antecipado, né, ele vai no broker dele e exige esse exercício antecipado. Muito difícil disso acontecer. Tá? Às vezes acontece. Então, vocês têm noção que as opções americanas você pode ser exercido a qualquer momento. Entendeu? Só que ele só vai fazer esse exercício se valer a pena para ele. Tá? Então, e as puts são todas no Brasil, são todas europeias. Então, as puts são só no dia do exercício. As calls tem europeias e tem americanas. Tá? Só esse detalhezinho aí para vocês depois saber. Beleza. Então, por enquanto é isso. Então, aqui é vontade de vender nesse valor, vontade de comprar nesse valor. Então, aqui o book, né? Como quem quer comprar e quem quer vender. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, Petri F464. Ó. O strike está parecido, ó, não está igual. Ó. Então, o que vale é esse aqui, tá? Isso aqui é só uma nomenclatura de quando a opção é criada, ela foi criada mais ou menos nesse strike, né? Conforme vai passando o tempo, vai pagando dividendo, vai mudando um pouquinho o strike da ação, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Vou dar mais um exemplo aqui, ó, no mercado americano agora, tá? No centro, o strike, tá? Essa linhazinha roxa, onde está mais ou menos o valor da ação, ó. E aqui nós temos, de um lado, os contratos call, esses aqui são os contratos call, e esses aqui são os contratos put, tá? As opções de venda, né? Aqui, ó, é a diferença, essa aqui, ó, é quem quer comprar, quem quer vender, e aqui é o último negócio, ó. Então aqui é o último negócio, ó. Essa aqui foi por 180 dólares com 40 centavos, essa aqui foi por 212 dólares com 75 centavos. E aqui também é o último contrato, e é o último valor que foi vendida essa opção. Então aqui é o prêmio, tá? Agora vamos ver então, tá? O contrato da opção de compra, que é chamado de call, tá? Então o comprador de uma call, ele tem o direito de comprar uma ação por um determinado valor, tá? E o vendedor de uma call, ele tem o dever, ele tem a obrigação de vender uma ação por aquele valor. Eu vou mostrar isso na plataforma, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então tá, na plataforma NEC, tu vem aqui em Home Broker, aí clica em Home Broker e vai abrir uma janela nova. Para te acessar as opções, ó, tu vai vir aqui do ladinho, ó, módulo de opções, aqui, ó. Módulo de opções. Beleza. Então aqui, ó, aqui em cima vocês podem ver os vencimentos, tá? Que é o dia dos vencimentos do contrato, tá? Aqui, desse lado aqui, ó, vocês podem ver G, ó, Petri G são as calls, tá? E aqui são as puts, ó, Petri S. Do vencimento qual? 17/7. 36 dias úteis para o vencimento, tá? Vamos dar um exemplo da call. Vamos dizer que eu comprei essa call aqui, ó. Beleza. Aqui tá ela. Eu não tenho negócio aqui porque o mercado tá fechado, tá? Por isso tá tudo zero aqui, ó. O mercado tá fechado e aí não tem negócio. Mas eu tenho aqui o histórico dos negócios de ontem, tá? Então aqui, ó. O último negócio de ontem foi uma compra 2,45. Beleza. Então aqui a gente pode ver os strikes, ó. Aqui tá para baixo o mercado sobe, tá vendo? É o contrário, tá? Para cima cai, tá vendo? Então o que vai acontecer com esse meu contrato de call? Se o mercado subir, ele vai se valorizar, porque ele tá nessa faixa aqui, ó, de strike, ó, 43 com 44. Então eu tenho o direito de comprar essa ação aqui, nesse valor, no dia desse vencimento aqui, né? Então, se
a ação se valorizar, esse meu direito também se valoriza. Esse meu contrato também se valoriza. Tá? Então, por isso que aqui, ó, vamos olhar o payoff aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Por isso que está aqui esse payoff. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Ó. Vamos imaginar aquele 12,45 lá, tá? Aqui no caso, ó. Aqui, ó, é o strike de 30, tá? Então, o preço do strike de 30. Então, começa a valorizar. Depois que passou o valor do teu contrato, ó, valorização infinita, né? Entre aspas, tem o vencimento do contrato, mas quase infinita, né? E se cair, o que eu perco? Eu perco o meu contrato no máximo. Então, comprar uma call, às vezes tu está especulando sobre uma ação com um valor muito mais barato do que comprar a ação. Esse é o motivo que as pessoas compram opções call, né? Então aqui, ó, quanto eu gastaria para comprar 100 opções, essa da P3G? 2,45 vezes 100, R$245. Então, com R$245 eu estou exposto à Petrobras. Então, essa é uma poder de alavancagem, tá? Só que depois a gente vai ver outros fatores que mexem com esse preço do contrato também, tá? Volatilidade e outros fatores também. E vamos para o vendedor. Vamos dizer que eu vou vender essa opção aqui. O que vai acontecer comigo? Ó, G43, então é nesse strike aqui, ó. Ó. Se a ação cair, que é para cá para cima, ó, tá vendo? É invertido aqui. Se a ação diminuir de valor, né? Esse meu contrato ele vai desvalorizar. Então, eu vou ter vendido ele por 2,45, recebi o dinheiro. Se a ação cair, esse valor vai começar a desvalorizar. Lembra do joguinho lá, né? Quando ficou 1 a 1, o contrato dele de R$10 passou para 7. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que a ação veio para cá. Esse contrato desvalorizou para R$2. Se eu quiser sair da minha obrigação, né, desse contrato, eu posso recomprar ele por R$2, eu vou estar ganhando quanto? 45 centavos. Então sempre tu pode sair e entrar de novo no contrato, antes do dia do vencimento, tá? No dia do vencimento, tu não consegue mais sair do contrato. Então ele tende a desvalorizar. Se subir, o que vai acontecer? Esse meu contrato vai valorizar, e eu vou começar a ficar negativo. Então ele vai começar assim, ó, 2,50, 2,60, 2,70. E aí, para mim poder sair desse contrato, eu vou ter que recomprar ele por 2,70. Só que eu recebi 2,45, então eu vou perder quanto? Eu vou perder 25 centavos, né? 25 centavos vezes 100, né? R$25. Ou, se eu não quiser, no caso da call, fechar o contrato antes, eu posso levar para o dia do exercício. Então, se no dia do exercício a ação da Petrobras estiver abaixo ou nesse valor, o meu contrato acaba, vira pó, e eu embolso todo o dinheiro de 245. Se tiver acima, eu sou exercido e eu tenho a obrigação de entregar a ação naquele valor. Tá? Então, teoricamente, né, se a ação está aqui, eu vou perder essa diferença, né, no caso. Vou perder essa valorização da ação, né, mas eu vou ganhar o prêmio. Então, o mercado de opções é sempre assim. Tu ganha de um lado, perde do outro, deixa de ganhar de um lado, ganha do outro. Então, são forças, né? Aqui, ó. Aqui no caso, ó, o strike é o 30, mesmo strike, ó. Então, se a ação, ó, pode subir até o 31, eu estou ganhando. A partir daqui, eu começo a perder, meu contrato começa a ganhar valor, né? E como eu vendi por 2,45, eu começo a ter prejuízo. E se o mercado cair ou ficar onde está, eu ganho. Então o vendedor tem uma vantagem, né? Ele pode pegar esse dinheiro que ele recebeu antes, colocar na renda fixa e deixar rendendo até o contrato, até o dia do exercício do contrato. Se ele vê que for exercido, ele vai tirar o dinheiro da renda fixa e vai usar para o exercício. E ele tem outra vantagem.
o mercado de lado, parado, se ficar no mesmo lugar, ele ganha. Então ele ganha se o mercado ficar no mesmo lugar e ele ganha se o mercado cair. O comprador, ele tem o poder de ganhar mais e o valor dele se multiplicar mais. Porém, o mercado não precisa nem, o mercado não pode nem ficar de lado, ó. O mercado precisa subir, porque eu só começo a ganhar dinheiro quando passou do 31, porque o que? Eu tenho que pagar o valor do contrato, entendeu? O valor do contrato também custa aqui, ó. Então, por isso que ele vai ter que ganhar, claro, ele vai estar se expondo a uma ação com um preço muito menor. Porém, ele tem o problema de ser pagado pelo contrato. Se ele pagou pelo contrato, conforme a ação a opção começar a valorizar, tu tem que descontar o valor que ele recebeu do teu lucro, né? Então, por isso que tem essa coisinha aqui, ó. Ele está no strike 30, mas ele começa a ganhar de verdade no 31. Porque nesse exemplo aqui, ó, R$1 seria o contrato dele, entendeu? Então ele tem que primeiro pagar R$1 para depois começar a lucrar com o valor. Por isso esse gráfico de payoff assim, tá? Beleza? Então vamos para put, né? Eu tirei a câmera porque agora parou, mas o sol tava ferrando com nós aqui. A put é o contrário, né? Então, direito você pode vender uma ação. Então, ó, quando o mercado cai, valoriza o contrato do comprador. Então, esse caso aqui, tá vendo? Ó? Ele comprou uma put no strike 30, o preço dela foi R$1 ou $1, tá? Por que eu sei disso, ó? Porque, ó, no 29 que ele começa a ganhar dinheiro. Então eu já sei que o preço do contrato dele foi $1, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês vão pegar com o tempo. Esses gráficos de payoff, vocês vão pegar com o tempo, tá? Olha aqui a put, então, tá? O último negócio foi da put, foi 1,81. Tá vendo? 1,81. Então, se eu comprar a put, o mercado começar a cair, tá vendo? Vai valorizar a minha put. Tá? Vai valorizar minha put se o mercado cair. Então, se essa barrinha aqui, que é onde está a ação hoje, começar a ir para baixo, vai valorizar esse meu contrato. Tá? E o máximo que eu posso perder, no caso, é o valor que eu entrei na operação, tá? R$181, nesse caso aqui. Então, se o mercado subir, esse meu contrato começa a perder o valor. Ó, se o mercado subir, eu perco o quê? O valor do contrato. Se o mercado cair, começa a valorizar aquele meu contrato. É muito usado esse tipo de put se tu quiser travar a tua posição. Então, por exemplo, eu tenho muitas ações da Petrobras, só que eu quero me proteger a uma queda. Então, eu compro um seguro de put. Se o mercado cair, eu posso vender a minha ação por esse valor do strike aqui, 43,44. Vamos dizer que o mercado vai lá em 40. Estou suspeitando que o petróleo vai cair o valor. Aí vou vender ele. Ó, quanto que eu vou lucrar? Eu vou vender por aqui, ó. Então eu vou vender aqui em cima, entendeu? Eu fico protegido com minhas ações. Isso tem um custo. O custo do contrato, né? Então, quanto mais eu pegar um contrato valorizado, mais caro é o seguro. Quanto mais para baixo eu pegar o seguro, mais barato é, mas menos rentabilidade eu seguro, entendeu? E vamos para o vendedor de put, que é melhor, né? Uma das melhores operações que tem, né? Para quem é buy and hold. Então vamos dizer que esse cara aqui vendeu essa put aqui, ó, no 1,81. Então, se o mercado subir, o contrato dele vai desvalorizar. Então ele recebeu 181, o mercado subiu, começa a desvalorizar o contrato dele. Então vamos dizer que o mercado subiu bastante, e aí aqui assim, ó, tá aqui assim o mercado, aí o contrato dele já está valendo R$1. Se ele quiser sair desse contrato, perder essa obrigação, ele pode recomprar o contrato por R$1, vai estar ganhando 81 centavos vezes 100, R$81. Tá? Se ele levar para o dia do exercício, se o mercado tiver
43 e 44 ou acima, o contrato dele vira pó, tu rasga o contrato, né, que a gente faz antes, e você bota todo o dinheiro no bolso. Quanto dinheiro no bolso? O valor do contrato, 181. Se o mercado estiver abaixo, você é obrigado a comprar aquela ação por aquele valor. Tá? Olha aqui a put. Ó. Então, se o mercado subir, eu garanto o valor máximo do contrato. Tá? Se o mercado cair, o meu contrato começa a desvalorizar. Aí eu posso ou fechar o meu contrato com prejuízo, né, recomprar ele, ou comprar a ação no valor do strike do contrato, tá? Que seria aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Nosso exemplo lá seria no 43 e 44. Ó, o cara que vendedor de put, ó, se o mercado cair um pouquinho do valor que tá, tu ganha dinheiro, e se o mercado subir, tu ganha dinheiro. Tá vendo? Então tu ganha dinheiro em duas direções. O mercado tem três direções, né? Subir, ficar parado, cair. O vendedor sempre ganha em duas. Ó. Se o mercado ficar parado e subir, ele ganha. No caso da put. Tá vendo? Já o comprador, ele precisa que o mercado caia. Se o mercado ficar de lado, ele perde. Então ele só ganha em uma direção. Mesma coisa na call. Para o comprador da call ganhar dinheiro, o mercado tem que subir. É uma coisa. Para o vendedor ganhar dinheiro, o mercado pode ficar de lado e pode cair. Só não pode subir. Então ele tem duas direções para ganhar dinheiro. Então ele tem mais probabilidade. Então sempre que a gente vai trabalhar com o vendedor tem mais probabilidade de acontecer, de ganhar dinheiro. Porém, o valor que ele ganha é pouco. O comprador tem menos probabilidade, só que ele tem o ganho explosivo. Ele pode fazer o ganho explosivo. São tipos de trade diferentes. Entendeu? As duas maneiras dá para ganhar dinheiro. Tá? Só que o que? O vendedor, geralmente, ele vai ganhando de pouquinho em pouquinho. E o comprador, ele vai perdendo de pouquinho em pouquinho, ganhando. Então ele tem que fazer esse saldo, né? De compra e perda, né? Então o vendedor, ele precisa de uma grande gestão de risco, né? Porque ele vai ganhar, todo mês ele vai ganhar um pouquinho. Vai ganhar, entendeu? E precisa ter uma gestão de risco boa para ele poder cumprir as suas obrigações. Ele só perde dinheiro quando ele começa a não cumprir as suas obrigações. E o comprador, ele precisa acertar. Ele precisa acertar a previsão. Tá? O vendedor não precisa acertar tanta previsão. Ele precisa ter uma boa gestão de risco. O comprador precisa acertar. Se ele errar, ele perde dinheiro. Tá? E além de acertar a direção, ele tem que acertar o tempo. Né? Porque se ele comprou um contrato de 30 dias e o ativo subiu no dia 32º, 31º, ele perdeu o contrato. Tem mais isso também. Tá? Vou mostrar no gráfico, aqui é um bônus. Quem quiser ficar, fica. Já curte aí, pessoal, ó, dá uma comentada. Eu vou mostrar os gráficos de prêmio, tá? Gráfico de prêmio, tá? Só para vocês terem uma noção. A gente não usa esses gráficos para operar, mas só para vocês terem uma noção da evolução. Vou pegar a mesma opção que a gente viu aqui, ó. Petri S, eu vou pegar a cal primeiro, tá? Petri G43. Eu vou tentar aqui a G43. As opções têm poucos negócios, se você olhar aqui, ó, vou colocar para te fazer os candles, ó. Tá vendo que os negócios são espaçados, tá? Elas começam a ter mais negócio, mais próximo ao vencimento, tá? Por isso que é um gráfico meio estranho, tá? Então aqui esse é o gráfico da opção, ó, G43, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, 2,45, tá? Tá vendo o preço de hoje. Vamos olhar aqui, ó. Dia 29 de abril. Dia 29 de abril, ela valia 7, ó, 7. Ai, caramba. 7,50, tá? Mais ou menos 7 de abril, vamos ver, Petrobras. 14. 30 de abril, 2 de abril, 8 de abril. 7 de abril, a Petrobras estava valendo quanto? 48,51. Tá lá em cima lá o valor, né?
48,51 está valendo a Petrobras nesse dia. Hoje a Petrobras está valendo 43,44. E vamos ver a opção? 2,45. Então a Petrobras caiu, desvalorizou a opção. Se tu fosse o vendedor, tivesse vendido nesse dia, 29 de abril, tá vendo, ó, 7,50, tu estaria ganhando R$5, R$5,05, vezes 100, R$505, tá? Se tu fosse o comprador, tu comprou nesse dia, tu estaria perdendo R$5. Agora, se tu comprou aqui, a 8 centavos, nesse dia aqui, 17 de julho de 25, olha quanto tempo atrás, 17 de julho de 2025, olha quanto tu tá ganhando. Tá? Opção de compra. Vamos abrir uma opção de venda? S43. Ó, S43, né? Então vamos ver um dia de pico aqui, ó. Então aqui, ó. 18 de julho de 25. Vamos pegar o que a Petrobras estava fazendo no 18 de julho de 25. Julho, 15. Ó. Petrobras tinha caído um pouco, ó, tá vendo? Tava em R$31, ela tinha dado uma queda violenta, ó. Ela tava no dia 11, ela tava 32, aí ela caiu pra 30,88. 30,99, tá? E a opção, ó, tava nesse valor aqui, subiu. Então, essa aqui é uma put, né? Quando a Petrobras cai, ela valoriza, tá? E quando a Petrobras sobe, ela desvaloriza, tá? Vamos ver aqui, ó, agora aqui, ó. 0,75 centavos, 4 de maio de 26. 5, ó, tá vendo aqui, ó. 4 de maio de 26, a Petrobras estava 49,34. Então, ela desvaloriza quando o ativo sobe, né? E ela valoriza quando o ativo cai, tá vendo? Ela começou a cair a Petrobras, ó. Ela deve ter valorizado, tá vendo? Agora, hoje a Petrobras está 43,44. Vamos ver lá. Ela deu uma valorizadinha, tá vendo? A put já valorizou. Para 1,81. Então, vocês estão vendo que é uma alavancagem gigantesca. Vamos ver quanto que ela desvalorizou essa put aqui. Aqui. 80%. De 16 de julho a 12 de maio, ela desvalorizou 80%. Então significa que se o cara que vendeu aqui, o contrato dele nesse tempo desvalorizou 80%. Se ele recomprou aqui, tá? Ele vai estar ganhando, ó, só fazer a conta, né? 7,38 menos 1,81. O cara que comprou aqui, comprou essa put aqui, como o mercado subiu, ele está perdendo esse valor, tá? Esses gráficos a gente não usa para tradar, pessoal. É só para vocês verem como funciona. Então, o gráfico da opção de venda da put, ele é inversamente proporcional da ação, tá? E o gráfico da call, ele acompanha a ação. Então, conforme sobe, ele valoriza. Para o comprador, né? E para o vendedor é sempre o contrário. Pessoal, a aula 1 era isso, tá? Eu me estendi um pouquinho, né? Mas para mostrar vários exemplos para vocês, né? Para quem que ficou aí assistindo o vídeo. E dá aquela curtida aqui para nós, por favor. Dá aquela comentada. Diz o que eu posso melhorar aí. Se eu quer que eu faça uma aula mais rapidinha, eu tento fazer mais rápido, mais sucinto, né? Mas também o pessoal que ficou até o final pegou esse boninhos de ver os gráficos, tá? Então na próxima aula a gente vai falar sobre o valor do preço da opção. A próxima aula sai sexta-feira.